Olá, hoje eu quero passar algumas dicas de memorização de idiomas. São dicas tiradas do livro O Segredo dos Gênios. Idiomas é mais uma língua que as pessoas desejam adquirir. É o inglês, é o espanhol, é o italiano, é o alemão, é o mandarim. A memorização de idiomas, ela envolve memórias de longo prazo, memórias de médio prazo e depois memórias de longo prazo. Tá? A fluência é memória de longa duração. E a compreensão é memória operacional, memória de médio prazo. Então, normalmente as pessoas assistem aulas de idiomas da seguinte forma. Por exemplo, primeiro cenário, a pessoa tem 2 aulas por semana. Então, aula de terça e aula de quinta-feira. O cenário mais comum que nós encontramos é esse aqui. A pessoa assiste a aula de terça, sai sem saber nada. Aí tem um livro de exercícios, tem um CD, muitas vezes de áudio, que vem no pacote do curso de idiomas. Quando é que ela faz o exercício? Muitas vezes não faz, ou faz na aula antes de começar a aula de quinta. Tá? E o CD, quando é que ela escuta? Praticamente nunca, né? Então, ela sai da aula de terça, na quarta-feira não faz nada, na quinta-feira vai para a aula de quinta-feira, sai sem compreender, e o que acontece? Fica sexta, sábado, domingo e segunda sem fazer exercício, sem ouvir o CD, ou seja, ele não consegue formar memórias de média ou longa duração. No segundo cenário, imagine que a pessoa tem aula só ao sábado. Né? Nesse caso aqui, eu vou colocar essa aula aqui, uma aula de sábado. Nessa situação, a pessoa viu a aula de sábado, sai sem aprender nada. Quando é que ela vai fazer o exercício? Muitas vezes ela faz só na semana seguinte, antes de ir para a aula. Então o que acontece? Aquele conteúdo já saiu da memória de curto prazo, tá? É muito fácil esquecer. Então o segredo da memorização para idiomas está em saber fazer a revisão correta desse conteúdo, transformar memórias comuns em memórias de longo prazo. Então normalmente o modelo que existe é esse daqui: aula, aplicação, uso, aula, aplicação, aula, aplicação. Só que não existe nesse caminho uma técnica de memorização. Então o correto seria aula, estratégia mnemônica e uso. Aula, estratégia mnemônica e uso. Só que as pessoas, como não dominam esse tipo de estratégia, acabam tendo dificuldade em guardar o idioma. Então a gente vai tentar corrigir essa situação e eu vou tentar passar para você algumas dicas para criar esse círculo virtuoso, ou seja, a pessoa tem a aula, ela compreende, aplica uma estratégia mnemônica e depois faz o uso. Assim ela cria memórias de longo prazo, né? Vamos colocar aqui, memória de longo prazo. Então, a minha proposta é a seguinte, né? Vou passar uma dica para você, bem interessante. Assistiu a aula de terça? Pega no pé do professor, sabe, pergunte para o colega, saia sabendo. A melhor forma de você verificar se compreendeu é explicando. Então, fez a aula de terça, explica o conteúdo para si mesmo, explica para um colega, tenta ensinar para alguém na sua casa, porque essa é a garantia de que houve uma compreensão do conteúdo em sala de aula. Para transformar esse conteúdo em memória, a proposta é a seguinte: assistiu a aula na terça, e compreendeu? Na quarta-feira você faz o exercício com atenção, escrito, a parte verbal também, oral, e ouve o CD, escuta o CD. Na aula de quarta você já vai melhor, você já vai com conteúdo para poder absorver a nova matéria. Assistiu a nova matéria? Você sai de novo sabendo, explica para o seu colega, explica na tua casa, quer dizer, garanta que houve a compreensão do conteúdo. Aí na sexta-feira você faz o exercício no livro, pega o CD com o áudio, escuta, pronuncia corretamente. Tá? Sábado e domingo pode ser a sua folga. Se você quiser colocar mais um exercício de sábado, eu vou te dar uma dica, tá? Pega o exercício de quarta e de sexta e refaça, pega um caderno em branco e refaça no sábado, de novo, mesmo exercício escrito, tá? Mesmo exercício verbal. Domingo é a tua folga. Aí você deseja fluência, não é isso? Todo mundo que faz um idioma deseja fluência, é claro, né? Óbvio. O que você vai fazer? Qual é o segredo da fluência? Qual é a estratégia de memorização que eu vou te ensinar agora, tá? Na segunda-feira, você vai ter a disciplina de pegar um caderno em branco, você vai pegar os exercícios de quinta,
de quarta, de sexta que você fez no sábado, e você vai novamente fazer de novo aqueles exercícios numa folha com bastante disciplina, os mesmos exercícios, e escutar o mesmo trecho de áudio do CD. Então você já chega afiado para a nova aula de terça-feira, quer dizer, com conteúdo retido na memória, assiste a aula, compreende, na quarta-feira você faz o exercício CD, quinta-feira assiste a aula, sexta-feira, ou sábado, ou só sexta, exercício CD, mas na segunda-feira, exercício CD de novo, e assim você vai criando esse aqui, gente. Aula, estratégia mnemônica para formar essa fluência necessária. Então, nós estamos falando de 3 repetições na semana. E o uso, você vai se envolver sempre em situações. Coloca o seu computador no idioma estrangeiro que você está pretendendo dominar, assista programas, veja filmes, compra revistas, que normalmente é uma linguagem mais fácil de assimilar, gibis em outro idioma, e você então começa a ter mais contato com esse conteúdo. Então você criou, assistiu a aula e compreendeu, formou memórias de médio prazo, fez a estratégia mnemônica para criar memórias de longa duração e a fluência, e você tem o uso que vai lhe dar muito mais a habituação, que é essa construção da memória de longo prazo. No segundo cenário, se você faz a aula uma vez por semana apenas, aí a dica é a seguinte, tá? Assistiu a aula no sábado, tá? Ainda no sábado, confirme a experiência, verifique se você aprendeu, tenta dar uma aula, explicar aquilo, né? Quer dizer, garanta que houve compreensão. Aí, no domingo, e 24 horas depois, portanto, você faz o exercício. Né? Aí pula a segunda, na terça, né, você faz de novo o exercício, pula a quarta, na quinta você repete o mesmo exercício, né, e aí você chega afiadíssimo para a aula de sábado, né, e é onde você vai aprender novo conteúdo. Então esses 2 cenários aqui, cria-se uma memória de longo prazo que fará com que você acelere esse processo de retenção de idiomas. O segredo está na estratégia mnemônica, no uso, na compreensão e especialmente na disciplina. Tem que ter, se você almeja conquistar um novo idioma, tem que ter a disciplina de aplicar isso constantemente, de preferência diariamente, tá? Isso aqui então é uma dica para você acelerar esse processo de idiomas, tá? Compartilha com os seus amigos essa ideia aqui, isso aqui realmente tem vai de encontro com o funcionamento da nossa memória, tá? Esse conteúdo aqui e muitos outros tem nesse livro O Segredo dos Gênios. Esse livro não é apenas um livro que fala de idiomas, mas de estratégias de estudo e aprendizagem para profissionais, para estudantes. Então, fala do idioma, fala da fórmula, fala do texto, fala do texto difícil, fala da programação, orientações sobre leitura rápida, leitura concentrada, tá? Tudo tem 300 páginas de dicas de conteúdo para você absorver. Inclusive, tem outras estratégias também de criação de memórias de longo prazo para idiomas, ok? Então, se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho, se você gostou desse trabalho, de novo, compartilha com os amigos. E também, quem quiser, adquira o livro O Segredo dos Gênios, já está na livraria virtual, no renatoalves.com.br livraria. Aí você pode compartilhar também esse livro com o seu pessoal e acelerar o seu aprendizado. Muito obrigado, usa a sua memória com eficiência, tá? Acredite em você. Sucesso!